E eu acho que eu estou começando a compreender, a pegar o fio da meada, porque que eu não gosto de filme. Eu acho que é porque eu não me adapto muito bem ao time do filme, ao tempo. Parece que as coisas vão acontecendo muito rápido e não dá tempo de você digerir as informações, e em 2 horas o filme estava em uma condição, teve um ápice e de repente tudo retornou à condição anterior, né? Os filmes eles se baseiam numa história de redenção. Mas como que eu estou chegando a essa conclusão? Porque eu estou me descobrindo um noveleiro de primeira. Mas calma, gente. Calma, tá? Aí já estão pensando, o Levi vai fazer o concílio dele, já tem meu voto. Que não, o cara é noveleiro, não pode. Né? Não é, diria assim, não são novelas da Globo, novelas da Record. Né? Vários que têm Facebook me viram essa semana colocando lá, me sugiram séries boas aí no Netflix para que eu possa assistir. E aí eu me surpreendi que realmente eu tive boas indicações. Eu pensei que eu era um caso difícil, né, assim, mas a Fabiana, teve outros irmãos que me sugeriram algumas séries boas aí para que eu assistisse. Então eu descobri que recebi boas indicações, também descobri que existem outros irmãos e amigos meus que também são fãs dessas novelas do século XXI, né, que são essas séries que a gente assiste no Netflix. Aí você está perguntando, Levi, o que isso tem a ver com Ruth? Nós estamos vendo a série Mais que uma História de Amor, a exposição bíblica do livro de Ruth. E o que isso tem a ver com Ruth? Tem a ver no que se refere ao gênero literário de Ruth. Ruth é um livro escrito em forma de novela. Ruth tem drama, tem suspense, mas muito suspense, tem drama, bastante drama, tem romance, tem personagens que são muito bem construídos, a gente tem um enredo, uma trama que ela é muito bem desenvolvida, e realmente Ruth é uma história brilhante. Olha só que interessante, quando eu estava fazendo meus estudos, e eu com a minha Bíblia de Estudo Shed, eu fui ver a introduçãozinha ali, falando um pouquinho a respeito do livro que provavelmente o Shed tenha escrito, não? Ou a equipe dele, né? Mas olha só que interessante. A história de Ruth descreve a orientação providencial de Deus na vida e nas aventuras de uma família israelita. Por causa da morte dos pais e dos filhos em uma terra estrangeira, o nome e a herança dessa família ficam em perigo. Fala, isso não é digno de uma sinopse de Netflix? Não é? Mas Ruth ele é mais do que uma história de amor. Ruth é um livro a respeito da providência de um Deus soberano, que ele transforma uma tragédia individual na vida de Noemi. Essa tragédia ele transforma em bênção. É um livro sobre a história da redenção. É um livro sobre Hesed, sobre o amor leal de Deus. É um livro sobre a história de amor. Não qualquer história de amor, mas a história de amor. Vamos abrir nossas Bíblias lá então em Ruth. Ruth capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 6. Ruth é vamos ver, Pentateuco, aí depois vem Josué, Juízes, 7, oitavo livro da Bíblia, né? Oitavo livro da Bíblia. Se você chegou em Samuel, você passou, volta um pouquinho, tá bom? Logo depois de Juízes. Ruth 1, a partir do versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos?
Voltem, minhas filhas, vão, eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse e essa noite depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth apegou-se a ela. Então Noemi a aconselhou: veja sua concunhada, ela está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores eu irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Pai, estamos diante da sua palavra e queremos continuar ouvindo a sua voz. Que esse momento estejamos concentrados, focados naquilo que o Senhor tem para nós e que ela penetre em nossos corações, realmente surtindo o efeito esperado, que é que o Senhor transforme os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. A título de lembrança, o livro de Ruth ele está situado em meio a um contexto histórico trágico da história de Israel. O período dos juízes. Na época dos juízes não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Novas gerações estavam se levantando, e por causa da negligência de seus pais, eles não haviam ouvido a respeito dos grandes feitos de Deus. E então tornaram-se inconstantes e cada vez mais mergulhados em um ciclo de falhas. Isto é, o povo ele estava se entregando aos pecados, seus pecados, e à idolatria. Deus então via que o povo se afastou e Deus enviava, então derramava o seu juízo sobre o povo. O povo abria seus olhos, se arrependia e se voltava para Deus. Deus então levantava um juiz, um libertador, e o povo então via o povo opressor e toda a situação calamitosa se indo embora, se afastando. Mas o que acontecia? Vinha alguns anos de paz, o povo se esquecia novamente de Deus e esse ciclo se iniciava novamente. Então o livro de Ruth, ele está situado nesse período de juízes, ele está situado num contexto de juízo divino sobre o povo. É isso que fala o versículo 1, na época dos juízes houve fome na terra. Essa fome na terra não foi uma coincidência nos períodos dos juízes, era parte do juízo de Deus sobre o povo. A família então de Elimeleque, em busca de refúgio e sustento, eles fogem lá para as terras de Moabe. E então passam a enfrentar grandes tragédias. Noemi passa a compreender então que a soberania de Deus extrapola as fronteiras da terra do seu povo. A soberania de Deus não está limitada ao território de Israel, mas está sobre toda a terra, sobre todo o universo, sobre tudo e sobre todos. E então Noemi vê que o juízo de Deus a alcança ali. Elimeleque então morre. Noemi, viúva, com 2 filhos, casa esses seus 2 filhos com mulheres moabitas. E aí mais uma tragédia. Os 2 filhos morrem.
Agora a viúva se encontra desamparada e sem ter com o que ajudar as suas noras também viúvas. E em meio a essas tragédias nós veremos um Deus provedor que é especialista em tornar, assim como na história de José, na história de Jó, tornar o mal em bem. Noemi certamente agora ela estava vivendo um grande drama na sua vida. Uma terra estrangeira, longe da sua família, sem os seus mais próximos, e agora com as suas noras. Provavelmente um tempo onde ela só via desesperança, né? Fracasso, frustração. Mas algo chega aos ouvidos de Noemi e a esperança surge em meio a todo o drama. E aí, em meio a essa boa notícia que ela ouve falar, que em Belém, na casa do pão, voltou a ter pão, então ela decide retornar. E eu queria que nós observássemos esse caminho, então, esse trajeto de volta a Belém e a sua chegada. Observássemos alguns detalhes e assim tirássemos, no fim, algumas lições para as nossas vidas. Essa volta para Belém, ela foi uma volta marcada por um misto de dor e esperança. E o primeiro destaque que eu gostaria de fazer é dessa lembrança muito esperançosa que deve ter vindo na cabeça de Noemi, a partir do versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Lembrem no estudo de Abacuque, eu usei essa frase, né? Na sua ira, Deus se lembra da misericórdia. A mesma mão que fere é a mão que cura. A mesma mão que disciplina também é a mão que restaura. E o mesmo Deus que envia a fome também é o Deus que envia o pão como gesto de sua graça. A crise ela não dura para sempre. Mas no meio da crise, Deus aponta uma saída e lembra ao seu povo razões e que Ele está agindo no meio deles a fim de restaurá-lo. E então Noemi, vendo que Deus sendo misericordioso novamente com o povo de Israel, ela se volta novamente para a sua terra e deseja voltar. Em meio a toda uma calamidade que ela estava vivendo, uma terra estrangeira, agora ela lembra daqueles bons tempos em Israel. Ela se lembra daqueles bons tempos em Belém. E então agora ela vê motivo, em meio à bondade de Deus, em voltar para o seu povo. É interessante que Noemi ela não recebeu a notícia de que o tempo melhorou. Vamos supor que era um tempo de seca, era por isso que tinha fome. A gente não sabe qual era o que estava causando a escassez. Mas falou assim, o tempo melhorou, agora a colheita está bem. Não foi isso que ouviu. Houve uma inversão econômica agora. O povo estava mal, agora o povo está bem economicamente. Também não foi isso que chegou aos ouvidos dela. No tempo dos juízes, Deus levantava um povo opressor. Então, às vezes, será que ela ouviu a ameaça de invasão estrangeira desapareceu? Não, também não foi isso que chegou aos ouvidos de Noemi. O que chegou aos ouvidos de Noemi foi a ação de Deus no meio do seu povo. O versículo 1 mostra que Deus estava de novo em auxílio, viera em auxílio do seu povo, dando-lhe novamente o pão. E quando Noemi ouve isso, ela não se interessa somente pelo pão, mas ela guarda o fato que Deus estava em auxílio novamente ao seu povo, em favor do seu povo. Noemi ouviu então que Deus visitara o seu povo e creu. E sempre quando nós ouvimos o fato de Deus visitar o seu povo, é a maior razão para que aqueles que estão longe, então se volte novamente para Ele. Todos os grandes avivamentos espirituais que nós tivemos na história da igreja, eles aconteceram quando Deus visitou o seu povo. E os dispersos então se voltaram para a casa do pão.
A partir do versículo 6, nós vemos que Noemi toma uma decisão. E essa decisão é o quê? De voltar para a sua terra juntamente com suas noras. E em meio a esse retorno, nós vamos ter uma despedida muito, muito dolorosa. Noemi perdeu tudo o que havia levado para Moabe, e agora ela estava prestes a perder tudo o que ela tinha conquistado lá nas terras de Moabe. As suas 2 noras. Ela está se despindo das únicas pessoas que ainda faziam parte da sua vida. Ela está se despedindo das únicas pessoas que podiam lhe dar uma esperança, uma descendência, uma família, e então se ver amparada. Ela está rompendo laços extremamente importantes de sua vida. Ela está com o coração partido. Ela sabe que não tem nada a oferecer, nem nada a reivindicar. Ela perdeu o marido, os filhos, sem nada poder fazer. Agora ela abre mão voluntariamente das noras. A sua história está marcada por constantes perdas involuntárias e também por perdas voluntárias. Noemi então se despede de suas noras, chamando-as de filhas e orando por elas. Ela invoca ao seu Deus, ao Deus da aliança, ela usa o nome de Deus, Yahvé, e ela agradece a lealdade que as suas noras tiveram, tanto para com seus falecidos maridos, quanto para com ela mesma. E ela pede para que Deus tenha misericórdia sobre elas, que Deus lhe dê prosperidade, lhe dê felicidade, lhe dê um lugar de descanso. E naquele contexto, um lugar de prosperidade, um lugar de descanso, de segurança, para 2 viúvas, isso só poderia ser encontrado em um novo casamento. Então ela está falando, vá filhas, vão para Moabe e se casem. Em meio a todos os dramas vividos lá em Moabe, Noemi ela tinha uma profunda amizade com as suas noras. A gente nota que as 2, Orfa e Ruth, não se unem a Noemi por conta de algum interesse ou algum vínculo a respeito de talvez serem agora filhas, fazerem parte da família dos seus falecidos maridos, mas a gente vê que é uma relação de amor. Elas queriam acompanhá-la a despeito do que Noemi poderia oferecer, não importava qual era a situação que Noemi estava vivendo, elas queriam estar juntas, mesmo Noemi não tendo nada em troca para oferecê-las. Nessa despedida, então, houve beijos, houve lágrimas. Por 2 vezes elas choraram em alta voz, pranto, dor da despedida. Elas não esconderam as suas emoções, seus sentimentos, e nem Noemi escondeu a sua desventura, a sua amargura com tudo o que estava acontecendo. Noemi, então, ela dá uma justificativa muito realista para Orfa e Ruth. Noemi, ela não só se despede, ela vai justificar por quê que elas deveriam ir embora. Era absolutamente impossível elas acompanharem Noemi a Belém aos olhos humanos. Não fazia sentido. Ela vai falar de 2 razões. A primeira é que ela está velha demais e não tem nada a oferecer, no versículo 12. Noemi sente um peso para suas noras, se sente como um peso para suas noras, mais do que uma provedora. Ela não poderia ajudar, na verdade, ela iria até ser uma despesa para suas noras. Ela era viúva, pobre, sem filhos, velha demais para casar-se novamente, gerar outros filhos que assim pudessem cuidar de suas noras. Ela não tem mais futuro. Noemi não tem mais futuro. A única coisa que ela tem é um passado muito triste, um passado dramático, marcado pela dor. Quando nós lemos a palavra viúva não está dizendo apenas uma condição de relação, aí, ou perder o marido. Mas viúva traz um significado, querendo dizer, trazendo um significado de solidão, abandono, desamparo.
Frequentemente, quando nós olhamos a Bíblia, na Bíblia nós vamos ver que as viúvas, elas estão encaixadas nos mesmos grupos com os órfãos e com os estrangeiros, que eram dignos, né? Eles eram alvos dos cuidados, da misericórdia do povo de Israel. E também no Novo Testamento nós vemos várias instruções com respeito à igreja também. A outra razão que ela dá é que ela não tinha mais filhos para oferecer então para suas noras a felicidade de um lar. Em Israel havia a lei do levirato. Isso é uma lei comum do Antigo Testamento, onde quando um marido, né, um pai de família, o pai de família na verdade não seria pai de família ainda, porque ele não teria filhos, né, mas quando uma esposa perde seu marido e eles ainda não têm filhos, o parente mais próximo do falecido deveria fazer o papel de levir, não levi, levir, né, que significa cunhado. Deveria fazer o papel de cunhado. E qual que era esse papel? Ele deveria tomar a sua cunhada em casamento, dar-lhe um filho, e o nome desse filho seria o nome do falecido, para que o nome dele não fosse esquecido, e então pudesse dar continuidade à linhagem daquele que morreu sem seus filhos. Noemi, ela estava velha demais para se casar novamente, mas ainda que fosse possível ela se casar novamente, ainda que ela se casasse e engravidasse logo em seguida, será que faria sentido elas esperarem para que os filhos crescessem e então fossem dados em casamento? Não faz sentido. Agora, uma coisa interessantíssima a nós notarmos nessa história, né, eu diria um pouco sinistra. A gente começa a observar a partir do momento que Noemi, ela está colocando como a única alternativa de que as suas noras fossem felizes indo para Belém, sobre ela. É somente se eu tiver filhos. Ela sabe que agora Israel está arrependida e está de volta bem com Deus. E ela sabe que suas noras, estando em Israel, elas não encontrariam um marido. Sabia que os israelitas, voltados para Deus, eles não se dariam em casamento com mulheres estrangeiras, porque a lei não permitia. Ela sabia que os israelitas não seriam como os filhos dela, que se deram em casamento com mulheres estrangeiras na terra de Moabe, enquanto fugiam do juízo de Deus. Então, de certo aspecto, ao mesmo tempo que nós vemos realmente faz sentido o que Noemi está falando para Ruth e Orfa, mas ainda assim ela está querendo se livrar ou atenuar uma humilhação da qual ela passaria a chegar em Belém. Porque ela chegando em Belém, juntamente com Ruth e Orfa, peraí, moabitas, estrangeiras, quem são essas? Seriam lembranças constantes na mente de Noemi, de que a família dela quebrou a lei do Senhor. Seriam memoriais vivos de uma vida desgraçada numa terra estrangeira. E então, nós vemos aqui uma espécie de altruísmo egoísta. Ela está abrindo mão de algumas coisas em favor de suas noras, mas ao mesmo tempo ela pode tirar alguns benefícios daquilo. Noemi, ela se encontra totalmente amargurada. Noemi não apenas sofreu perdas materiais e humanas, mas ela também sofreu grandes perdas espirituais. E aí nós estamos no versículo 13. Você pode ir acompanhando conforme eu estou falando. Ela se sente injustiçada por Deus. Ela está se vendo como vítima, não de um inimigo qualquer, mas como vítima do próprio Deus. Ela está atribuindo toda a tragédia que está acontecendo na sua vida a Deus. E ela vê Deus então como o seu inimigo. E ela vê então Deus se dirigindo a ela para atormentar a sua vida, da mesma forma como Jó
sentiu. E ela responsabiliza Deus então por todo o drama, por toda a tragédia que ela vinha vivido, e ela estava com raiva de Deus. Ela não era apenas uma velha viúva, pobre, sem filhos, desamparada, mas ela era uma mulher amargurada com Deus. Noemi, ela não se rendeu aos deuses pagãos, mas de outro lado ela não teve a melhor compreensão a respeito do Deus de Israel. Ela sabia que todas as coisas que aconteciam não era por acaso, não era um puro fatalismo ou um determinismo cego. Ela acreditava na soberania de Deus, mas a concepção que ela tinha a respeito desse Deus estava desajustada, estava fora de foco. Ela viu então Deus como o inimigo dela, que estava lutando contra ela, e não como um Deus que estava lutando com ela. Noemi, ela estava com seu coração repleto de mágoa, e ela vai atribuir esse sofrimento então a Deus, e ela vai se manifestar com 5 afirmações pesadas a respeito do que Deus estava fazendo com ela na perspectiva dela. Ela vai falar que Deus descarregou a sua mão sobre ela no versículo 13. Segundo, ela disse de maneira gráfica que Deus lhe deu grande amargura no versículo 20. Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que significa amarga. Ela disse que Deus a deixou pobre no versículo 21. No mesmo versículo vai falar que o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, estava a afligindo. E por fim ela disse que Deus se manifestou contra ela também no versículo 21. Só que em meio a toda essa frustração e toda essa amargura, nós vemos uma declaração de amor muito linda e muito especial, feita por Ruth para Noemi, talvez o trecho mais conhecido do livro de Ruth, usado aí por casamentos, noivas falando para os seus noivos e noivos falando para suas noivas. Só que no original é uma nora falando para uma sogra, Diante da insistência de Noemi, e Noemi está apresentando para Ruth e para Orfa 2 caminhos, um caminho fácil e um caminho difícil, uma porta larga e uma porta estreita. Vá para Moabe, case-se e seja feliz, ou fique comigo, sem saber como é que viveremos, mas na total dependência de Deus. Diante dessas colocações de Noemi, nós vemos no versículo 13 que Orfa parte e então volta para os seus deuses, volta para o seu povo. Mas Ruth, ela se dispõe a seguir a sua sogra até a terra de Belém. Nós vemos que pelo mesmo motivo, então, que uma decide voltar, a outra decide ficar. Pelo mesmo motivo que uma nota toda a circunstância, situação, e decide, eu quero ser esposa novamente, a outra decide, eu quero continuar sendo uma boa filha. Ruth faz uma bela afirmação de fidelidade, determinação e compromisso de amor. Ruth, ela está querendo compartilhar com Noemi a sua viagem, o seu lar, a sua fé. Para Ruth, Noemi agora é sua família. Ela se converte ao Deus de Noemi. Ela quer fazer parte do povo de Noemi. E ela invoca ao Deus de Israel para fazer um juramento que eu quero destacar, algumas coisas que é Ruth demonstrando que um relacionamento de amor é marcado por coisas mais importantes. Calma lá, agora que eu falei ficou meio confuso, mas na verdade nós vamos ver alguns pontos importantes dessa declaração de Ruth. E aí Ruth está querendo mostrar que um relacionamento de amor é marcado, um relacionamento marcado pelo amor é mais importante do que coisas. Um relacionamento marcado pelo amor é mais importante do que coisas. A Bíblia diz que Ruth se apegou a Noemi.
Sua amizade com a sogra não era uma amizade interesseira. Afinal de contas, Noemi não tinha nada a oferecer. A amizade, então, das duas estava fortalecida, fundamentada em cima do amor, e não sobre a areia movediça, ou na firmeza de uma gelatina, ou igual palanque embanhado, como dizem lá no sul, né? O amor, ele é mais forte que a morte, né? Nem rios podem afogá-lo. O amor, ele é guerreiro, ele é combativo, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ruth está querendo mostrar para Noemi que o relacionamento marcado pelo amor, ele não desiste em meio às dificuldades. Versículo 15. Ruth diz a Noemi: não me instes para que te deixes e me obrigue a não seguir-te. Desculpa, é 16, né? O amor, ele é paciente. Ele não retrocede diante das dificuldades. Ele é firme no seu propósito. Ele não se curva diante dos arrazoados de lógica, né? Não importa a construção lógica que possam fazer para Ruth, tentando convencê-la de que ela deve voltar para Moabe e não seguir para Belém juntamente com Noemi, não importa. Nada pode fazer Noemi desistir, né? Nada faria ela voltar atrás e deixar de seguir a sua sogra. O amor, ele vai até as últimas consequências para estar ao lado da pessoa amada. Ruth está querendo mostrar para Noemi que o relacionamento marcado pelo amor, ele está disposto a fazer novas caminhadas. Porque aonde quer que fores, versículo 16, eu irei. E aonde quer que pousares, ali pousarei. O amor, ele não faz exigências. Ele tem disposição para enfrentar novos desafios. Ele se sacrifica em favor da pessoa que é o objeto desse amor. Ruth está pronta para deixar a terra, sua parentela, a sua região, para caminhar na companhia de sua sogra, e sem garantia alguma de como será o amanhã, a não ser de que será um amanhã de incertezas. O relacionamento marcado por amor, ele também é disposto a assumir novos compromissos. Ruth diz para Noemi: o teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth está pronta para começar agora novos relacionamentos, tanto para com homens, com outras pessoas, mas também para com Deus. Ela está disposta a fazer rompimentos com o passado, e agora fazer novas alianças com o futuro. Ela está disposta a deixar sua terra, seus deuses, a sua família, e agora abraçar o povo de Deus e também o Deus desse povo. Ruth não apenas ama a sua sogra, mas agora ela se converte ao Deus dela. Ela adota o seu povo, né, o povo da sua sogra, agora como o seu povo também. Essa mudança que Ruth está se propondo a fazer não é apenas uma mudança geográfica, mas é uma mudança espiritual. Ela está se voltando para o Deus verdadeiro. Ruth também está querendo mostrar para a sua sogra, Noemi, que um relacionamento marcado pelo amor é uma aliança que nunca pode ser quebrada. Ela, de maneira ousada, ela diz aí no versículo 17: onde quer que morreres, morrerei eu, e ainda serei sepultada. O compromisso de amor, ele não se extingue com a morte. Ruth, ela não retrocederá, né, na sua aliança com a sua sogra após a morte dela. O que Ruth está querendo dizer aqui é que eu não estou aqui com você só porque eu estou tendo compaixão de você, porque eu estou tendo algum tipo de dó com você. Não é coitadinha da minha sogra, eu vou ficar com ela. É por isso, então, eu vou para casa, para a terra dela, eu vou adorar o Deus dela. Não, o que Ruth está querendo dizer é que é uma mudança real, é uma aliança verdadeira que ela está fazendo agora com Deus. É uma aliança definitiva que está sendo firmada. E ela então se dispõe a seguir Noemi
e ela corta todas as pontes, todas as ligações que ela tem com o seu passado. E Ruth também está querendo mostrar que um relacionamento marcado com amor, ele é capaz de fazer juramentos solenes. Ruth termina a sua fala dizendo: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth não só faz promessas, mas faz promessas sob juramento. Ela não somente faz juramento com promessas, mas ela também faz esses juramentos com promessas diante do Deus vivo, do Deus verdadeiro. E então ela empenha essa sua palavra e o sela com o juramento. E ela firma essa aliança e lhe dá garantias da perenidade, da continuidade desse pacto que ela está firmando com a sua sogra. Agora estamos no versículo 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. É interessante que logo após um juramento desse tipo, com essa profundidade, a reação de uma pessoa seja simplesmente: tá bom, vamos seguir o caminho. Isso aqui dá para notar a amargura que estava no coração de Noemi. Provavelmente, se a gente ouvisse uma declaração dos nossos cônjuges desse naipe, a gente choraria, a gente pularia, saltaria. A Andréia, meu trabalho do concílio, tem uma parte que ela tem que escrever a respeito de mim, se ela me apoia, se ela vê as qualidades de um líder, então, líder bíblico, de acordo, querendo dizer se ela está de acordo, se ela está apoiando, está junto na questão ministerial. E é interessante que ela escreveu, aí ela mandou para mim ler e ver se ficou bom. Quando eu li, eu estava chorando. Então, se fosse eu, diante de um juramento desse, eu choraria. Mas Noemi se encontra tão amargurada, tão frustrada com a vida, que então ela simplesmente se cala. Vamos continuar. E agora estamos na chegada, versículo 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. A chegada, então, das duas em Belém traz profundos sentimentos nos corações, tanto delas, quanto no coração do povo. Houve uma comoção geral quando elas chegaram lá. A chegada de Noemi e Ruth a Belém chamou a atenção da cidade toda. Elas ganharam notoriedade na sua chegada, mas não pelo sucesso que elas teriam alcançado em Moabe, mas pela triste condição da qual elas chegaram. Toda a cidade se comoveu. Peraí, essa é a Ruth? Ou essa é Noemi? Aquela esposa do Elimeleque? Peraí, cadê Elimeleque? Cadê seus filhos? Peraí, quem é essa? Então eles agora estão totalmente emocionados e estarrecidos, vendo a condição que agora a pobre viúva chegou. Ela saiu ditosa e volta pobre. Saiu casada, volta viúva, saiu com 2 filhos e agora ela volta com um atestado de óbito dos 2. Então o que provoca essa comoção em Belém é o retorno de Noemi depois de tantas perdas, tantas tragédias e de tantos desastres. E então Noemi faz uma lamentação pessoal. Primeiro ela diz: não me chame mais de Noemi. Como a gente viu semana passada, Noemi significa agradável, feliz. Mas agora me chame de Mara, amargura. Ela estava tomada por um profundo senso de autopiedade. Ela queria que todos soubessem quanta dor, quanta amargura, quanta tristeza estavam latejando dentro de seu peito. Ela não mais queria ostentar um nome que era a negação de uma vida totalmente frustrada e triste que ela teve no passado. Ela não queria, a partir do seu nome, negar toda a experiência
triste, calamitosa que ela viveu em Moabe. Ela olhava para o seu passado e não tinha mais motivo nenhum para se alegrar nele. E a lamentação de Noemi, ela tem endereço. As tragédias, então, que desabaram sobre Noemi, ela percebe que existe uma causa. Mais do que uma causa, ela percebe que existe um causador. E ela, então, atribui todo o seu infortúnio a Deus. E ela diz que Deus não lhe dera felicidade, mas lhe deu amargura, no versículo 20. Deus não lhe deu felicidade, nem prosperidade, mas lhe deu pobreza, versículo 21. E no mesmo versículo, Deus não estava com ela, mas estava contra ela. Deus não estava consolando, mas estava afligindo a sua vida. Para Noemi, então, o Deus Todo-Poderoso não estava usando todo o seu poder para socorrê-la, mas estava usando todo o seu poder para deixá-la cada vez mais infeliz, cada vez mais amarga. Noemi, ela não estava pensando em sorte. Ela não estava pensando que isso era um karma que estava sobre ela. Ela não tinha se convertido às obras dos deuses pagãos de Moabe. Ela tem certeza que Deus está acima de tudo e de todos. E de tal forma que a explicação para que as coisas amargas que ela tem passado e experimentado é responsabilidade dele. O nome que ela usa para se referir a Deus, é Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Noemi está pensando no poder irresistível de Deus. E ela se sentia então prisioneira desse poder, prisioneira desse Deus. E a sua porção, então, o seu cálice, o cálice que estava sendo oferecido a ela, era um cálice de sofrimento. Mas ainda em meio a toda essa lamentação, Deus estava providenciando algo especial. E aí estamos no versículo 22. Ainda diante de todas as circunstâncias adversas que nós encontramos até aqui, aí todos esses sentimentos turbulentos que estão passando no coração de Noemi, ela chega com a sua nora Ruth a Belém. E exatamente no início da colheita da cevada. O início da colheita da cevada era um marco na vida de Israel. É mais ou menos quando o ano vira para a gente faz aquele monte de voto, parece que mudou um monte de coisa na nossa vida, e aí os nossos corações se enchem de esperança diante de mais 365 dias. Era a mesma coisa na vida de um israelita. Quando chegava a colheita da cevada, que era o momento de nós renovarmos as nossas esperanças. Aqui, então, é um novo capítulo que se abre diante da vida dessas duas viúvas. Aquela providência carrancuda, cara fechada, da crise, agora vai se mostrar em uma face sorridente da graça. A extrema pobreza, então, dessas duas mulheres vai abrir as cortinas para um tempo agora novo de riqueza e de felicidade para as duas. A própria mão da providência, ou seja, a mão de Deus, as trouxe de Moabe para que elas protagonizassem uma das histórias mais lindas de toda a Bíblia. Uma das histórias onde mais fica evidenciado o poder soberano de Deus e a sua providência para o seu povo. E aqui são cenas para os próximos capítulos. O livro de Ruth é cheio de suspense. Então, semana que vem nós continuaremos nessa história. Mas antes de terminarmos, eu queria deixar algumas lições. Em primeiro lugar, nós devemos parar de reclamar das adversidades e olhar para as boas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Noemi, ela estava voltando para Belém e ela estava trazendo na sua bagagem muita coisa pesada, muito incômodo. Estava pesando sobre os seus ombros mais do que as suas bagagens, toda aquela amargura, aquele rancor e a vida sofrida que ela tinha vivido. Ela estava amargurada. Ela estava revoltada contra Deus. E ela então olha ao seu redor e não vê sinal nenhum de bondade.
Ela não vê nada de bom à sua volta. Ela enxergou tudo pelas lentes embaçadas do pessimismo. E ela deixou de notar uma amizade sincera que Orfa tinha com ela. E o amor leal de Ruth para com ela. Tinha coisa boa acontecendo na vida de Noemi. Mas ela não estava disposta, não tinha tempo para notar tudo de bom que estava a cercando. Outra lição é que nós devemos parar de olhar Deus como aquele que está lutando contra nós. E nós devemos olhar para Ele como o Deus que luta por nós. Noemi, ela estava amargurada, porque embora ela acreditasse que Deus ele estava plenamente, realmente no controle de todas as coisas, e que Ele é o Todo-Poderoso, ela pensou que Deus estava contra ela, e que não estava a seu favor. Ela olhou para Deus como seu inimigo, seu flagelador, seu açoitador, e não como seu refúgio, como seu consolo, como sua fonte de descanso. Ela pensou que Deus estava trabalhando contra ela e não ao seu favor. E é possível realmente que a vida tenha te levado para caminhos muito difíceis, perdas enormes, sofrimentos realmente avassaladores. Noemi, ela perdeu seu marido, seus filhos, todos os seus bens. As tragédias foram se multiplicando na sua vida, vieram sobre ela como se fosse uma grande avalanche. Mas, quando tudo parecia perdido, Deus estava escrevendo uma linda história na vida dessa mulher. E é através de Noemi e de sua família que virá o nosso Messias. Então, em meio a todo o mal, a toda a tragédia, Deus está traçando ainda assim uma linda história. Lembre-se que, da ilustração que eu usei anteriormente no Abacuque, Deus está fazendo um bordado com as nossas vidas. O problema é que a gente vê o bordado de baixo. E aí quando a gente vê um bordado pelo lado de baixo, ele é feio. Mas de cima ele realmente é lindo. E Deus está no controle de toda a história. Outra lição é que nós devemos parar de limitar o poder de Deus. Jamais devemos perder a esperança que um milagre aconteça nas nossas vidas. Noemi, ela perdeu a esperança. Ela olhou para o futuro e não enxergou nenhuma luzinha no fim do túnel. Ela achou que a sua idade avançada, e todas as dificuldades que ela vinha passando, era uma limitação para que Deus operasse um milagre na vida dela. Quando uma pessoa ela perde a esperança, é natural que ela se abata, porque ela não encontra razão nenhuma para lutar, para continuar. E a esperança, ela é a força que nos impulsiona a ir adiante. Olhar para o futuro com esperança é dizer, amanhã vou ser melhor do que hoje. E nós, em Cristo, temos esperança. E podemos ter a certeza que temos um amanhã que é melhor do que o hoje. Outra lição que quero compartilhar com os irmãos é que nós devemos parar de pensar que pelo fato de nós estarmos passando por uma prova, o destino da nossa vida é sofrer. Noemi pensou que o sofrimento na vida dela tinha se instalado de uma maneira permanente, definitiva. E ela estava pensando que aquilo ali era o ponto final da vida dela. Vai ser para sempre assim. Ela chegou até a mudar o nome dela, erguendo um monumento. Minha vida, ela é amarga. Embora neste mundo a gente passe realmente por aflições, nós não fomos destinados a sofrer. O projeto de Deus para a sua vida não é o sofrimento, embora ele faça parte. Mas o projeto de vida de Deus para nós é que sejamos bem-aventurados. Então, as leves e momentâneas tribulações se converterão num eterno peso de glória. Os sofrimentos do tempo presente não são para comparar.
Os sofrimentos do tempo presente não são possíveis de comparar com as glórias que estão por vir, com as glórias que serão reveladas a nós. Não aceite o fatalismo em sua vida. O mundo ele não é governado às cegas, mas o Deus Criador, um Deus poderoso, El Shaddai, o Pai das luzes, o Pai de todas as misericórdias, um Deus bondoso, Ele está no controle de tudo e de todos, no controle da minha vida em particular e no controle de toda a história, de princípio a fim. E por último, nós devemos parar de olhar para as tribulações como sendo uma maldição nas nossas vidas. Noemi, ela associou a tribulação que ela estava passando, o momento tribuloso, a uma maldição de Deus. Ela viu todas as suas frustrações, o seu drama vivido, como um resultado de Deus estar descarregando a sua mão sobre a vida dela. Mas a gente não pode esquecer do que Tiago fala. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. E seguindo um pouquinho mais à frente em Tiago, toda boa dádiva, todo dom de Deus, todo dom perfeito, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Então, se vem de Deus, é bom. Ainda que para nós pareça sofrimento, dolorido e mal, ainda assim é o bem de Deus sobre nós. A vida de Noemi não estava debaixo de maldição. Noemi pensou que Deus estava trabalhando contra ela, quando na verdade Deus estava trabalhando por ela. Quando começamos a aceitar aí o fatalismo do sofrimento nas nossas vidas, nós vamos findar nos sentindo apáticos e impotentes ao redor de tudo que tem nos acontecido. Mesmo quando a gente não encontrar explicação plausível para aquele mal que está nos afligindo, nós podemos afirmar pela fé que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu bom propósito. A relação natural aí entre sofrimento e uma punição de Deus foi interpretada de maneira equivocada por Noemi. Muitas vezes o sofrimento não é uma ação direta de Deus sobre nossas vidas, mas é uma consequência direta de um afastamento de Deus, de um ato de desobediência. As declarações de Noemi de que ela era ditosa, mas que Deus a fizera voltar pobre, de que Deus se manifestara contra ela, que o Todo-Poderoso a afligia, não eram verdadeiras. Ela deixou de crer que Deus estava no controle de todas as coisas e trabalhando para o seu próprio bem. E em vez de estar trabalhando então contra ela, Deus estava trabalhando por ela. O último capítulo então aí da história de Noemi foi de vitória, de alegria, foi um capítulo de esperança. Noemi viu que a sua descendência cumpriu o projeto glorioso de redenção de Deus na terra. Quando nós perdemos o controle, Deus, Ele ainda continua no controle. Quando achamos que Deus está indiferente à nossa dor, ou até mesmo que Deus está contra nós, Ele abre a porta da esperança e então nos mostra que Ele sempre esteve trabalhando ao nosso favor. Minha oração, então, para essa noite é para que nós possamos nos render diante desse Deus, Deus da provisão, um Deus grande, o Deus soberano, o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, que nos ama, ama de maneira leal, de maneira incondicional, e que nós nos rendamos a Ele diante de qualquer tipo de frustração que possamos passar nas nossas vidas. Que a gente não esqueça que Deus não está lutando contra nós, mas que Deus está lutando por nós. Vamos orar.